Salve, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Nós estamos mais uma vez aqui discutindo sobre política, hoje com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a toda poderosa Comissão de Justiça. É por lá que passam absolutamente todos os projetos, emenda à Constituição, e a deputada Bia Kicis, daqui do Distrito Federal, é a presidente da comissão. Deputada, no bloco anterior a gente falou um pouco assim apressadamente sobre os projetos que estão passando lá que visam recrudescer a lei contra a bandidagem, né, contra estupradores e principalmente essa história de saidinhas, saidões. A gente vê por aí que o crime aumenta em feriados onde há saidão, né? Mas o argumento é de que é preciso fazer uma adaptação, né, uma fase de adaptação. Existem maneiras de se fazer essa adaptação. O Estado teria que fiscalizar o preso que está nessa condição, mas não vai atrás, não fiscaliza, né? Como é que seria, então, esse fim do saidão? Quer dizer, a pessoa só quando fosse para a liberdade que teria... Não, por enquanto, é que nós estamos fazendo uma alteração na Lei de Execuções Penais, que é o maior problema que nós temos. Não é nem tanto o Código Penal, mas essa lei... ela é muito, muito generosa para com a bandidagem, falando bem claro, né? Então, assim, a pessoa cumpre 1/5 da pena, já está já muda de regime, tem 6 saidões por ano. Né? Tem 6 saidões por ano, e aí saem pessoas... É o caso, assim, vira folclore, né? Deputada, a Suzane... Quando eu anunciei, eu fui o primeiro a anunciar que a Suzane sairia no saidão do Dia dos Pais. Do Dia dos Pais, exatamente. Aí o editor veio atrás de mim, você está errado. Vira folclore, né? E Virou. você estava certo. Então, as pessoas não engolem mais esse tipo de coisa. O brasileiro está muito cansado disso tudo, sabe? Então, nós estamos trabalhando para melhorar e estamos conseguindo um resultado que, olha, sinceramente, muitas pessoas não acreditavam que a gente conseguiria fazer o que estamos fazendo. Na CCJ, a base do governo está muito forte, tá? Fica ali a esquerda, grita, se opõe, cria obstrução, mas no final a gente ganha. Agora, nesses casos, inclusive, a gente teve votações unânimes. Até a esquerda votou com a gente muita coisa, como o crime contra a administração pública, o crime contra a dignidade sexual, né? Então, a gente conseguiu, na base do diálogo, a gente esse tem da conseguido... castração química é polêmico, né? É polêmico, mas vamos lembrar que ela é voluntário, não é? A pessoa não é obrigada a passar pela castração química. Ela tem que querer para poder progredir de regime. Então, ela tem que concordar. E não deixa nada permanente, não tem uma lesão permanente. É uma coisa temporária, a pessoa perde a libido por um tempo, né? E depois ela... Algum país já adota isso? Tem vários países que adotam. Agora, eu não saberia te dizer qual, porque eu não li recentemente, não estou bem lembrada. Mas já tem vários países que adotam. Deputada, nós chegamos a um momento de definição partidária, né? Excepcionalmente, esta disputa eleitoral de 2022, ela foi diferente porque antes o prazo de filiação era de 1 ano e agora é de 6 meses. Então, empurrou esta instabilidade na política, né? Onde os deputados e senadores podem mudar de partido político. O presidente Jair Bolsonaro, para onde ele for, ele leva ali 35 deputados, estou certo? Por aí. 35, né? Por aí. Cerca de 25 Porque não do só PSL. do PSL, tem de outros partidos também que estão esperando a decisão do presidente. Então, a senhora torce para alguma... Eu conversando com o capitão Derrite, deputado, e ele torcendo pelo PP, aí ele me ligou, olha, vai para o PP. Porque ele já é do PP. E tem toda uma história em São Paulo, né? É verdade. Mas a senhora torce para algum e quer que o presidente vá para algum partido específico? Olha, eu vejo hoje que existem 3 partidos que estão mais no páreo, que é o PP, do senador Ciro Gomes, do presidente Arthur Lira, Ciro Nogueira, pelo amor de Deus, do senador Ciro Nogueira, do presidente Arthur Lira, o PL, que é da ministra Flávia Arruda, e o Republicanos, do deputado Marcos Pereira. Esse eu descartaria. Mas ele também esteve conversando com o presidente e acenando, também querendo que o presidente fosse. Então, o presidente disse agora, né, lá da Itália, que ele tem 3 namoradas, como ele gosta de dizer, vai poder casar só com uma,
né? Mas o que eu acho que é mais importante... E duas vão ficar com raiva. É que ele não brigue com as outras duas. O que é importante é fazer aí um acordo para Mas que... já tem uma namorada que virou a cara, né? O PTB. O Foi PTB. preterido, já está falando mal pelas costas. Isso é uma pena, porque não pode acontecer isso, porque as pessoas têm que entender que nós estamos numa guerra e que do outro lado dessa guerra nós temos um ex-condenado, um criminoso, Lula, que pode voltar à presidência do Brasil. Então, assim, o risco é grande demais para a gente brincar. Então, a gente tem que, tendo essa compreensão... Mas, resumindo, a senhora não tem ainda uma decisão, né? Não, eu estou esperando aí no presidente. Eu conversei já com vários partidos, inclusive com um que está fora desse trio aí, que é o PSC. É um partido que vai levar muitos deputados bolsonaristas também, tá? Ele está formando aí um bloco bom, por exemplo, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Aqui, então, para a senhora, qual é o melhor? Aqui, para mim... No DF. Eu ainda vou esperar um pouco o presidente definir, porque o problema do DF é que é um dos lugares mais difíceis de você se eleger. São só 8 deputados. E tem o quociente eleitoral que você tem que atingir, que é muito alto aqui no Distrito Federal. São 180 mil votos para fazer uma cadeira. E a gente só vai ter 9 deputados por partido. Então, a dificuldade está na legenda. Então, eu vou escolher, no final das contas, aquele partido que me der condições de me eleger. E aí depois se faz a política, né? Deputada, e a senhora vê mesmo essa previsão de polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, ou pode aparecer essa terceira via? Eu não acredito em terceira via. Eu acho está bem pulverizado. Não há tempo hábil para isso, muito difícil. Eu acho que qualquer um que diga agora que apoia a terceira via, na verdade, vai apoiar o presidente Lula, porque está se somando a essa força da esquerda contra o presidente Bolsonaro. Então, só que aí eu acho que talvez num eventual segundo turno, né, as pessoas caiam na real, né, e decidam pelo presidente Bolsonaro, ainda que não votem nele no primeiro turno, se houver um ou outro candidato. Mas eu acho difícil, eu acho que o resultado, né, a disputa será entre Bolsonaro e Lula. E no meio dessa disputa eu costumo chamar a atenção para a disputa pelo Congresso. Câmara dos Deputados, Senado Federal, aí tem uma disputa muito forte. Eu vejo, por exemplo, o PSD, né, o Gilberto Kassab, trabalhando, ele trabalha muito, ele faz muita política, né? Ele viaja o Brasil inteiro e vários outros presidentes, não é só ele. Exatamente tentando dominar o Congresso Nacional, né? É onde se faz política, é muito importante esse voto. Com certeza, ninguém governa sem um Congresso. E é impossível governar sem um Congresso com o modelo da nossa Constituição, que foi feito para um governo parlamentarista. No final, ficou o presidencialismo. Então, eu acho que é preciso buscar... As pessoas têm que entender que não basta votar no presidente, tem que votar no deputado, que é alinhado a quem ele escolher para presidente, votar no senador. É preciso entender que o jogo político, ele depende dessa comunhão entre o Executivo e o Legislativo. Não é à toa que o presidente Bolsonaro vive brincando, dizendo que Executivo e Legislativo são um poder só. O grande poder é o Congresso, mas geralmente ele vai para o Executivo. Deputada, um dos pontos em debate no Congresso Nacional é a presidência da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? O senador Davi Alcolumbre travou a comissão, não é só o André Mendonça, existem outros projetos, e eu acho que ele já perdeu as condições de presidir a Comissão de Constituição e Justiça, porque, inclusive, brigou e desrespeita colegas lá na comissão. O que pode ser feito ali? Qual é a saída? Bom, aí seguindo, a gente sempre tem que olhar para o regimento. E o mandato lá é de 2 anos, né? Tem que olhar sempre para o regimento, né? E como a gente mesmo estava conversando antes do programa começar, o regimento interno do Senado, ele prevê que pela maioria da bancada do partido que indicou o candidato a presidente, que depois se elegeu, né, pode haver a mudança do presidente, ou se ele mudar de partido. Na Câmara, é somente se mudar de partido, essa previsão, né? Eu acho que, hoje eu vi que o Podemos também entrou pediu a saída dele. Então, eu acho assim, que ele vai ficar numa situação difícil, porque essa pressão deve aumentar.
e aí vamos ver o que acontece. Eu acho que é preciso que o Senado dê uma resposta à sociedade. Afinal de contas, nós passamos aí meses com uma CPI perseguindo, inclusive parlamentares, perseguindo pessoas, médicos, secretários de saúde, ministro, ex-ministro, constrangendo todo mundo, youtubers, todo mundo constrangendo, porque pessoas que não cometeram crime nenhum, que simplesmente, né, falaram a sua opinião sobre questões ligadas aí à pandemia. E agora vai deixar passar uma eventual conduta tipificada como crime? Então não pode. O Senado tem que dar uma resposta. Nesse caso ainda da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre está fazendo um tipo de chantagem com o governo, né? O que exatamente ele quer para normalizar, ou seja, colocar em votação André Mendonça? Qual é a expectativa dele? Olha, Zé, eu não faço parte de nenhum grupo, alguma coisa que tenha esse tipo de conversa, por exemplo, com o senador, para saber o que é que ele quer, né? Não faço parte desse círculo, mas a gente fica pensando, será que quer mais emendas, quer dinheiro para levar para o estado dele, o que é que ele quer? Ou ele simplesmente quer sentir aquela sensação de que continua poderoso, de que pode barrar a indicação? Algumas pessoas falam que ele não conseguiu, não aceitou bem a saída dele da presidência. É uma pena. Todos nós temos que entender que o poder é transitório e é assim que tem que ser, né? O poder é transitório, a gente ocupa os cargos para servir, né, a servir à sociedade. No momento que a gente não esteja mais naquele cargo, a gente tem que entender qual é o nosso novo papel e bola para frente. Ele terá dificuldades de voltar ao Senado, até porque o atual governador do Amapá também será candidato ao Senado, Valdez Góes, e está no poder e haverá dificuldades. Agora, deputada, sobre esses últimos dias aí do Congresso Nacional, haverá um esforço concentrado, né, para votar pautas importantes. O que entra? Alguma reforma entra nesse esforço concentrado? Bom, tem lá a reforma do IR que está parada no Senado. No Senado. Então, vamos ver se o Senado vai ou não votar. Eu acho que o Senado está priorizando a reforma tributária, né? Tem a reforma tributária. Infelizmente, o Senado deixou decair lá aquela medida provisória, que era importantíssima, que geraria 4 milhões de empregos para os jovens, né? Não levou adiante, a Câmara fez o seu papel, votou, aprovou. Então, tem algumas reformas caminhando, mas eu diria que hoje a mais importante é a PEC dos precatórios, que está na pauta hoje, a gente está votando. E aí terá outras matérias, como a questão de prorrogação, por exemplo, da questão da folha, né, do pagamento, me faltando subsídios à folha. É como se... Desoneração. Redução de impostos da folha. De 17 setores da economia. Tem muita coisa aí esperando, né? Mas é preciso encontrar, né, o espaço fiscal. Por isso que eu digo que essa PEC de hoje é mais importante. Muito bem. Deputada, nosso tempo está acabando, mas eu não poderia deixar de perguntar à senhora sobre a Petrobras e o preço de combustíveis. E os preços estão altos demais, incomoda o presidente Jair Bolsonaro, inclusive várias pessoas já me disseram que ele é muito preocupado com isso. Qual é a solução? O que deve ser feito sem uma intervenção ilegal na Petrobras? Bom, o Congresso, a Câmara está trabalhando, inclusive, para diminuir o preço do combustível, né, com projetos que vão reduzir de 8% para a gasolina, 7% para o álcool, 4% para o diesel, mas isso não é suficiente, né? São medidas paliativas que a gente vai fazer. Mas a senhora é a favor de uma intervenção na Petrobras? Para segurar. Eu sou a favor da privatização. Privatização. Né? Eu sou a favor da privatização. Fim do monopólio e privatização. Eu acho que já chegamos nesse momento, não dá para ficar segurando demais. Afinal de contas, o lucro da Petrobras não pode ficar sendo usado para ficar remunerando diretoria. É preciso realmente deixar e tirar do governo esse ônus, essa responsabilidade sobre o preço dos combustíveis. Isso é mercado, né? Mercado. Em outros países tem problema de combustível, tem uma série de problemas e ninguém joga no colo do governo. Perfeito. Muito bem. Olha, foi ótima a conversa, essa mesa redonda, perguntas diretas aqui. A deputada Bia Kicis, ela é do PSL, daqui do Distrito Federal, presidente
da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Deputado, muito boa noite e obrigado por vir aqui ao Frente a Frente dar esse recado. Eu que agradeço. E votou, né? Votou tá aqui em pleno... Em pleno o líder aqui já me ligou, agora eu vou retornar para ele. Mas eu que agradeço o convite, essa oportunidade de estar aqui, falando para o público aqui. E deixar um abraço para a Denise também, né? Denise, o seu lugar está aqui, vago hoje, mas numa outra oportunidade, espero também com a sua participação voltar ao programa. Zé, muito obrigada, eu admiro muito o seu trabalho. Obrigado. E principalmente, né, porque esse aqui é um jornalismo honesto, é o verdadeiro jornalismo. Primeiro que vocês deixam o entrevistado falar e vocês abrem para todos possam colocar suas ideias livremente. Essa é a ideia. Muito bem, eu agradeço a você, muito obrigado, muito boa noite e até a próxima, né? Até a próxima quarta-feira e já com a presença da minha querida Denise Rotenburg. Por enquanto, fique aqui na Rede Vida. Começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Boa noite.